Convido aqueles aqui presentes que nos acompanham a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós daremos continuidade à série de exposições em textos bíblicos a respeito do Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5, nós leremos hoje a porção que está no versículo 33 até o versículo 37. Acompanhem comigo atentamente a palavra do nosso Deus, que diz assim: Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: Não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Vamos orar? Senhor, diante de Ti nos colocamos certos, ó Pai, de nossa incapacidade, ó Pai, de reconhecermos aquilo que o Senhor deseja, mas confiamos no poder do Teu Santo Espírito, dado a cada um de nós por meio de Cristo Jesus. E ao Teu Santo Espírito pedimos que os nossos olhos, a nossa mente, nosso coração, a nossa vida receba as Tuas palavras e a pratiquemos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como dito, o Sermão do Monte é um compilado de ensinos de Jesus diretamente dado aos seus discípulos. Nós já vimos aqui que na pregação ou no Sermão do Monte muitas pessoas estavam ouvindo Jesus. Imagine, uma campina, o alto de uma montanha, uma multidão ouvia os ensinos de Jesus. Ali haviam curiosos, ali haviam homens da lei. Embora estas pessoas também receberam as palavras de Jesus, nós conseguimos compreender que o Sermão do Monte era destinado a ensinar os seus discípulos e a nós, nos dias de hoje, a respeito do caráter do cidadão do reino de Deus, a respeito da ética regida por Deus aos seus súditos, como um cristão deve viver. E não só como deve viver, nós vimos no começo da nossa série como um cristão é capacitado a viver. Todos os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte trazem como pressuposto a compreensão de que a sua obra em nossa vida nos permite fazer aquilo que Ele está dizendo que devemos fazer. Um caráter formado pelo próprio Deus, por meio da obra de Cristo. Ou seja, somos o que somos, pois fomos feitos para assim ser. Você é o que é em Cristo Jesus, porque você foi feito para isso. Você foi feito para cumprir aquilo que Jesus está ensinando nessa porção das Escrituras. Um caráter formado estritamente pela lei. Jesus disse que veio para cumprir a lei, mas numa compreensão muito mais profunda do que aqueles fariseus que estavam ouvindo a Jesus. Nós já vimos isso. O caráter do cristão é moldado, forjado pela lei, enquanto cumprindo o espírito desta lei. O espírito que não só molda atitudes, mas transforma o coração. Por diversas vezes nas outras pregações nós vimos isso, que a lei do Senhor trata do coração.
Não trata simplesmente do que fazemos ou não fazemos, do que podemos e não podemos, de como andamos, vestimos, olhamos, mas de como o nosso coração se submete à vontade do Senhor para a nossa vida. E aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo parece tratar de algo que, de certa forma, parece trivial aos olhos daqueles que estavam ouvindo ou a nós nos dias de hoje. Quando falamos de tantos pecados, tantas dificuldades, agora Jesus para nos falar a respeito da mentira ou do falso juramento. E eu gostaria que você fizesse uma autoanálise em sua vida e respondesse qual a importância que você dá para este pecado nela. A mentira ou o falso testemunho. Parece que isso, de certa forma, muitas vezes é restrito ao nosso ensino aos pequenos, aos nossos filhos, às crianças que estão à nossa volta. Olha, não mente, que mentira é coisa do diabo. Olha, não mente, senão Deus vai ficar triste com você. Olha, não pode mentir, porque mentir não é coisa do Senhor. Mas o quanto a mentira incomoda a nossa vida cotidiana. O quanto o fato de que as nossas palavras estão diante do juízo de Deus constantemente, nós veremos isso, mexe com o nosso dia a dia. Quanto você se preocupa em garantir que as suas palavras estejam sendo formadas, ou aquilo que você professa esteja sendo construído no alicerce da verdade do Senhor. Parece que o pecado da mentira se distancia de nossa realidade cotidiana, que aparentemente colocamos isso nas crianças ou em alguns momentos, mas que este conceito ou que essa realidade de que a mentira ou falsas palavras também compõem aquilo que Deus odeia e que o nosso Senhor Jesus Cristo tomou tempo para falar a respeito disso a uma multidão. Isso fez parte da agenda de nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que falar que mentira é errado se tornou assunto trivial, mas nos esquecemos novamente, como eu disse, que o nosso Senhor Jesus Cristo tomou tempo para falar a respeito disso. E se Ele tomou tempo para falar a respeito disso, nós devemos tomar tempo para ouvi-lo. Sim, crianças, vocês que estão aqui e ouvem dos seus pais ou professores falarem que mentira é errado, mentira é errado. Mas eu quero que vocês, com seus pais, seus responsáveis e seus irmãos que estão ao seu lado, entendam a profundidade disso. A profundidade de palavras carregadas de falsidade. E o primeiro ponto que o nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra e vem apresentando no Sermão do Monte é o contraste entre aqueles que enxergam a lei em sua superficialidade e aqueles que a aceitam com aquilo que molda corações. Não devemos estar apenas debaixo da lei, mas devemos estar sob o espírito dessa lei, aquilo ou para aquilo que ela nos foi dada. O Sermão do Monte é caracterizado por esse contraste. Por diversas vezes nosso Senhor Jesus Cristo diz: vocês ouviram o que foi dito, e cita uma ordenança, uma lei. Então ele diz: eu porém os digo, não no sentido de contrariar, de mudar, mas como se tivesse: agora aprenda o que vocês ouviram. O nosso Senhor Jesus Cristo diz: vocês ouviram a lei, agora aprendam o que ela significa na vida de vocês. Um contraste entre aquilo que os fariseus achavam que era suficiente e uma onda transformadora que lhes era apresentado a respeito do espírito da lei conduzindo as vidas dos discípulos de Jesus. O mandamento de não fazer juramentos falsos era uma verdade incontestável. Quando o Senhor Jesus Cristo diz: não faça juramento falso, isso era algo conhecido dos homens daquela época. Esta lei é relacionada diretamente com 2 mandamentos
dentre os 10 mandamentos, o terceiro mandamento e o 9º mandamento. Crianças, se vocês estiverem prestando atenção, anote, ou vocês sabem qual é o terceiro e o 9º mandamento? Os adultos sabem? Pois bem, exatamente. O mandamento de não tomar o nome de Deus em vão e não proferir falso testemunho, o 9º mandamento, não dizer falso testemunho. Isso era claro para os fariseus quando ouviram Jesus dizer: olha, não faça juramentos falsos. Essa era uma lei clara. Mas o que o Senhor Jesus Cristo insere e transforma e expande e chacoalha com a vida daquelas pessoas é indo além, apresentando o espírito da lei, movendo o coração. O próprio Antigo Testamento nos ensina a respeito de juramento. E aqui o Senhor Jesus Cristo vai dizer que não façam juramentos. Vejam, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum. O que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui não é condenando o juramento. Durante a história da igreja, algumas denominações ou grupos religiosos tomaram desta palavra para extinguir qualquer tipo de juramento que lhes fosse requerido. Por exemplo, num tribunal, eles se recusavam a jurar que diriam somente a verdade, nada além da verdade. Se recusavam a fazer juramento, por exemplo, ao chegar ao exército, porque compreendiam que o Senhor Jesus Cristo havia dito que não poderia ser feito juramento nenhum. Mas o que o Senhor Jesus Cristo irá nos ensinar é que nós precisamos olhar para o espírito da lei. O próprio Senhor nos ensinou a respeito de juramento, que deveria ser feito somente em seu nome. Deuteronômio 6, no versículo 13, o nosso Senhor diz: tema o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Deus ensinou o seu povo a jurar somente pelo seu nome. Ele também usa o seu próprio nome para dar peso ao que ele está dizendo aos olhos humanos. Por exemplo, em Gênesis capítulo 26, versículo 2 a 3, o nosso Deus diz: o Senhor apareceu, o texto diz: o Senhor apareceu para Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você, e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Deus usa do juramento, por assim dizer, aos homens em seu nome. Isso ele faz para mostrar, não que Deus precisasse fazer juramentos para ficar preso a cumpri-lo, mas para mostrar a sua imutabilidade diante das palavras que ele profere. Deus não é homem para mentir, Deus não muda. O seu nome está totalmente atrelado a quem ele é, santo, imutável. O autor aos Hebreus compreende essa ideia, inspirado pelo Espírito Santo, e nos ensina a relação solene do juramento em nome do Senhor. No capítulo 6, o autor aos Hebreus, no versículo 13, diz: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as promessas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Então, quando o Senhor jura pelo seu nome, Ele está dando um basta a qualquer tipo de especulação de que algo poderá mudar em relação à sua promessa. Mas Ele faz isso para nos ensinar a respeito de quem Ele é, e para posteriormente compreendermos o que Cristo faz em nossa vida.
recebemos o nome de cidadãos do reino de Deus. E a partir disso, devemos viver como cidadãos do reino de Deus, segundo quem Deus é. Veja o versículo 17, nos diz isso, em Hebreus ainda. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Veja, Deus utilizou a expressão de juramento para dar clareza a nós, ao nosso coração humano, de que ele é imutável. E o texto termina dizendo: portanto, Jesus não está defendendo a impossibilidade de fazermos qualquer tipo de juramento. Jesus Cristo não está retroagindo ou mudando a lei sobre o juramento, mas aplicando o seu Espírito e mostrando aos fariseus e a nós de como nós podemos deturpar a lei do Senhor. O que acontecia nessa época é que os fariseus começaram a montar certos níveis de juramento. Nós vimos que o nosso Deus disse que deveríamos jurar somente pelo seu nome, pelo seu único nome. E Jesus então começa a apresentar a contradição de sua época, dizendo: não jurem nem pelo céu, não jurem nem pela terra, não jurem nem por Jerusalém, não jurem nem pela sua própria vida, porque os fariseus haviam criado esse tipo de nível de juramento, com o único propósito: se safar da culpa de perjúrio ou de blasfêmia. É como se eles dissessem: olha, nós não vamos usar o nome de Deus, para não cairmos no pecado de usar o nome de Deus em vão. Então agora nós vamos criar algumas subcategorias de juramento. Você vai poder jurar pelo céu, ou você vai poder jurar pela terra, ou por Jerusalém, porque se você não cumprir, se a sua palavra não for verdadeira, pelo menos você não caiu em blasfêmia. Vejam a hipocrisia do coração. Vejam a hipocrisia de um coração que acha que pode moldar a lei de Deus segundo os seus próprios desejos. Se eu não juro pelo nome de Deus, tudo bem não cumprir. O que esse texto nos mostra é que, se eu consigo esconder a culpa, qual o problema em pecar? Se eu consigo camuflar o meu sentimento de culpa, o pecado já não passa a ser tão feio. A nossa sociedade vive desta forma e cada vez progride para o pior. Eu já citei aqui algumas vezes, porque faz sentido com a nossa série, um livro do pastor John MacArthur, que chama Sociedade Sem Pecado. Se você puder, procure, leia um pouco isso, e ele traz essa constatação, utilizando vários episódios que acontecem nos Estados Unidos, da luta ou da militância por excluir o sentimento de culpa dentro do indivíduo. Você não é culpado, um elemento externo a isso. Se você mata alguém ou faz alguma atrocidade e de algum modo você consegue comprovar que a culpa foi de algum trauma ou que a culpa foi da convivência, você então é inocentado dos seus atos. Os fariseus estavam fazendo isso, criaram sistemas para não caírem na culpa da blasfêmia. Mas vejam, isso é um tremendo obstáculo para uma vida de santidade. Criar subterfúgios, criar tapinhas nas costas dos nossos pecados, camuflar a nossa culpa. Quantas vezes não nos pegamos fazendo isso? Quantas vezes não criamos níveis de justificativas para não acharmos que estamos infringindo o mandamento do Senhor? Tratamos na literalidade, como os legalistas. Não fiz isso, o texto diz isso, eu mudei e faço aquilo para não sentir culpa. O nosso Senhor Jesus Cristo diz: não jurem pelo céu, pela terra, por Jerusalém. Um sistema de autoabsolvição.
criado por eles, fugindo do perjúrio, da blasfêmia. Onde não há culpa, se aceita o pecado. Guarde isso. Onde não há culpa, se aceita o pecado. Quando camuflamos a nossa culpa, ou queremos justificá-la, assim como os fariseus, mudando, o pecado se torna cada vez mais algo do qual somos coniventes. Vire algumas páginas até Mateus 23 e veja como nosso Senhor Jesus Cristo tratou isso de forma mais explícita. Mateus 23, no versículo 16. O nosso Senhor Jesus Cristo tratando essa questão do juramento de uma forma mais aprofundada diz: ai de vocês, guias cegos que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos! Qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos! Qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Portanto, assim como esses fariseus, estamos sendo tolos, cegos, quando achamos que podemos dar um jeito para que não nos sintamos culpados. Tolos e cegos. É como o Senhor Jesus Cristo chama aqueles que tentam camuflar a sua lei, ou tentam distorcer a sua lei para não se sentirem culpados. Mas da mesma forma que aprendemos que o Senhor Jesus Cristo se aprofunda na lei, mostrando o seu Espírito e mostrando o erro de tentarmos deturpar ela para não nos sentirmos culpados, da mesma forma aprendemos o que o nome do Senhor significa quando atrelamos ele àquilo que dizemos. Se o primeiro ponto é que estar debaixo da lei não serve se estamos distante do espírito da lei, o segundo ponto desse texto é que devemos considerar que o nome do Senhor está acima de todo o nome. Quando Jesus afirma de que modo nenhum devemos jurar, como eu disse, ele está partindo do princípio que nós já compreendemos que o juramento, usando o nome do Senhor, tem as suas especificidades declaradas. Não é para utilizarmos como é utilizado nos dias de hoje, totalmente banalizado. Jesus está proibindo o uso indiscriminado do nome sagrado de Deus. O que Jesus está dizendo é que o nome do Senhor, acima de todo o nome, não deve ser usado para qualquer coisa. Para você dizer para sua esposa que você tem certeza que você jogou o lixo fora. Não, joguei, juro por Deus. Ou por questões triviais do dia a dia. Um nome que está acima de todo o nome. Jesus está proibindo também o uso de qualquer criatura ou coisa criada que vá substituir o nome do Senhor. Você já deve ter ouvido essa expressão, espero que já tenha, não tenha falado, mas se falou aqui, a palavra está para nos corrigir. Não, juro pela minha mãe. Ah, não, ele jurou pela mãe. Jurou pela mãe é algo importante. Um nome acima de todo nome. Quem fez a sua mãe? Deus. Quem fez o que seja que você queira substituir? O Senhor, Criador de todas as coisas. E Jesus também está excluindo a ideia de que o uso do nome de Deus seja necessário para validar as suas palavras. Veja só, o que Jesus está nos ensinando é
que nós devemos tirar da nossa mente que o nome de Deus seja necessário para validar as nossas palavras. Sabe por quê? Porque Jesus está nos ensinando, como ensinou aos fariseus e aos seus discípulos, que aqueles que fazem parte do reino de Deus já carregam o nome de Deus em suas palavras. Eu não preciso recorrer ao nome do Senhor para todas as coisas que eu digo, porque como cidadão do reino de Deus, eu já carrego o nome de Deus em minhas palavras. Isso é ser sal e luz num mundo caído. Quando o Senhor Jesus Cristo, em sua oração, no capítulo 17 de João, diz que: Pai, Tu me deste a Tua palavra eu dei aos meus discípulos, e eles agora carregam a Tua verdade. A Tua palavra é a verdade, e eles a carregam neste mundo caído. Apresentar ao mundo que a nossa palavra possui valor não porque acrescentamos o nome de Deus, mas porque ela é proferida por um coração que já foi transformado por Deus. O que eu digo tem valor, porque não mais sai de mim, mas daquele que me criou para isso. Jurar por algo que parece nobre ou superior não é o que dá peso às nossas palavras, mas naquilo que o nosso coração é alimentado, ou do que o nosso coração é alimentado. Vejam, nós olhamos com razão para a nossa classe política com desprezo, quando as promessas são feitas de uma forma tão jocosa. Nós olhamos com razão, com total desprezo para a falsidade que impera na nossa classe política. E com razão devemos abominar isso. Mas muitas vezes nós nos compadecemos de uma mentirinha de leve quando isso vai nos ajudar a resolver uma situação. Atacamos os políticos, atacamos os governadores, com nojo, com desprezo, mas uma mentirinha para resolver algo trivial não tem tanta importância, não é? Isso não é carregar o nome de um cidadão do reino de Deus. Fazemos isso com tanto afinco com os nossos pequenos, ensinando a respeito de como mentir é errado, de como isso desagrada a Deus, mas deixamos a mentira ou subterfúgio das palavras falsas bem próximos para quando precisamos resolver algo. E quando assim fazemos, logo em seguida, como os fariseus, começamos a criar níveis de justificativas em vez de nos arrependermos. Muitas vezes deixamos de ser sinceros para não entrar em conflito. Muitas vezes deixamos ou optamos por falar inverdades. Não são mentiras, são inverdades. Eu não menti, eu só ocultei a verdade. Vejam como o pecado da mentira é sagaz e como ele está constantemente em nosso dia a dia, em nossa vida. Mas como discípulos, sempre deveríamos falar a verdade não somente como quem está na presença de Deus. Isso é ser um discípulo de Jesus Cristo, é lembrar que carregamos o nome de Deus e que estamos na presença do Senhor em todos os momentos. O nosso falar está diante do Senhor e Ele é o juiz. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a respeito disso. Como eu disse, a expressão juro por Deus se tornou tão banalizada em nossos dias por pessoas que não fazem a menor ideia do peso da glória do nome de Deus. Esta expressão está tão banalizada porque muitos não fazem a menor ideia do peso da glória do nome de Deus. Mas também é um risco de nós que carregamos o nome de Deus não compreendermos
que não precisamos acrescentar verbalmente o nome dele em nossas palavras, porque já carregamos o nome dele e, portanto, as nossas palavras devem transparecer e apresentar isso a este mundo. Como discípulos que servem e seguem ao seu Mestre, nosso bom testemunho perante a este mundo não nos obrigará a juramentos. Se você é alguém que se preocupa com aquilo que você diz, se você é alguém que se preocupa com o nome de Deus sendo proferido por suas palavras ou em seu coração, você certamente irá se preocupar com a verdade em suas palavras. Você irá se esforçar para não mentir. Você irá pensar 2 vezes antes de fazer juramentos ou votos. A necessidade de buscar o nome de Deus para validar as nossas palavras constantemente ou em demasia apresentam 2 questões, ou 2 sintomas. Se você toda hora precisa usar o nome de Deus para validar aquilo que você está falando, isso demonstra 2 coisas. O nosso péssimo testemunho perante aos homens, ou seja, se toda hora você está precisando recorrer a algo para validar as suas palavras, significa que a sua credibilidade perante os homens está baixa. Mas se você é alguém que vive segundo o discipulado do seu mestre, que vive como um cidadão do reino, não abdicando da verdade, você vai ser alguém de confiança e não precisará validar as suas palavras. Dentro do ambiente de trabalho, é como se alguém falasse: ah, não, aquele lá eu confio. Ou dentro da sua casa, você ensinando os seus filhos, e quando ele diz algo, você sabe que é verdade, porque ele não foi ensinado a mentir. Quando você luta para que somente verdades sejam proferidas dentro da sua casa, com o seu cônjuge, com o seu filho, com os seus pais, Vejam, o Senhor Jesus Cristo tomou o tempo para nos ensinar isso, e neste momento, no Sermão do Monte, certamente haviam crianças, adolescentes, adultos, mulheres, idosos. Sim, crianças e adolescentes. Não optar por mentiras, não optar por falsidade de palavras, significa ou representa que vocês estão cada vez mais perto de Deus e de uma comunhão com Ele. E a segunda, se a primeira se você precisa utilizar o nome de Deus toda hora para validar as suas palavras, significa que o seu testemunho não está bom perante os homens. E o segundo, talvez você esteja criando fugas para a sua culpa, tentando se justificar. E em ambos os casos, o Senhor nos ensina que isso é coisa do maligno. Quando Ele diz que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, e o que passar disso é coisa do maligno. Algumas aplicações que podemos tirar dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro é: reconheça a fragilidade do seu coração. Reconheça a nossa fragilidade em sempre termos uma mentira, ou sempre estarmos prontos a contar uma mentira ou dar um falso testemunho quando isso resolver a nossa situação. Reconheça que muitas vezes tratamos o falso testemunho ou a mentira como um pecado de menor importância que possa ser justificado. O Senhor Jesus Cristo estava ensinando os seus discípulos. Eles estavam caminhando com Ele e aprendendo. E mesmo assim, eles estavam frágeis com relação a essa situação. Nós vemos isso com a vida de Pedro. Quando o texto nos diz, em Mateus ainda, vou ler aqui: Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo.
Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por uma outra empregada que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento. Com juramento: não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-os, os que estavam ali disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se levantou, se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali, chorou amargamente. Mateus capítulo 26. Pedro, um homem que andou com Jesus, que aprendeu aos pés de Jesus, mas que nos ensina que o nosso coração, mesmo frente a essas verdades, é um coração frágil, que precisa constantemente ser fortalecido pela palavra de Deus. Sabemos da redenção de Pedro ao encontrar-se com Jesus, onde ele se arrepende, onde ele confessa. E portanto, se a primeira aplicação é que devemos reconhecer a nossa fragilidade, a segunda é que devemos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Devemos confessar as pequenas e aparentes mentiras sem importância, quando o Espírito nos acusa. Confessar ao Senhor aquilo que temos dito que não é fruto de um coração que possui a verdade. E por último, não faça do nome do Senhor algo útil para dar confiança às suas palavras, mas que as suas palavras sejam carregadas do nome do Senhor. Não busque no nome do Senhor a validação para aquilo que você diz, mas lute para que as suas palavras expressem o nome do Senhor. Como cidadão do reino de Deus, possuímos o seu nome, para que por meio das nossas vidas o mundo conheça a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que a nossa palavra seja sim, sim e não, não, porque para isso fomos chamados, para ser discípulos de Jesus. Venham e me sigam, e eu os farei meus discípulos. Que o Senhor nos abençoe a amar a verdade e a compreender o peso da glória do nome de Deus em nossa vida. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome por tamanho amor, por nos conduzir pela mão por meio da tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos mostrar os detalhes do teu reino, ao qual fomos chamados a fazer parte. Obrigado por mostrar que a tua palavra e a nossa salvação em Cristo Jesus está para todos os âmbitos de nossa vida, para o dia a dia, o comum, não somente o extraordinário, mas o ordinário. Que o nosso coração seja, ó Pai, alimentado por tamanho amor, por todo este ensino, e que possamos, Senhor, combater um coração que muitas vezes milita contra isso. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que o teu Santo Espírito aplique ela em nossa vida cotidiana. Pedimos isso porque cremos e oramos no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.